Olá a todos, bem-vindos a mais um webinário do Millennium, agora para lançar a 36ª edição dos Policy Papers Millennium, com o tema nessa edição de a alocação de recursos do Fundão Eleitoral cumpriu seu papel em 2024. A gente está aqui com a Priscila Chamas, nossa gerente de conteúdo, e o cientista de dados Wagner Vargas, que trabalharam nesse estudo. O Wagner fez toda a pesquisa levantando as informações, os dados, e os dois aí produziram, então, esse paper, que a gente vai conversar um pouquinho a respeito hoje. Eu sou Wagner Lenhart, diretor executivo do Instituto Millennium, e é um prazer muito grande estar participando aqui de mais esse webinário, né, do Instituto, sempre trazendo aí temas importantes para o nosso debate público aqui no país. Nós tivemos, inclusive, já outros papers, 2 papers, tratando de eleições anteriores, uma de 2018 e outra de 2022, também buscando esse exame de como o fundão eleitoral foi usado no processo eleitoral. Então, já tem esses 2 estudos passados, né? E agora nós temos esse novo no estudo desse ano, e aí a ideia também aqui nesse bate-papo a gente fazer não só analisar os dados e informações que foram levantadas para esse ano de 24, mas também analisar as questões relacionadas ao comparativo dessas edições anteriores. Esse foi, então, né, a questão do fundo é um grande tema de 2024, né, especialmente o aumento do valor do fundo para 4,9 bilhões de reais, um valor muito expressivo, especialmente dado o cenário do nosso país de escassez de recursos e desequilíbrio fiscal. Então, não é um valor irrelevante, pelo contrário. Né, a ideia é tratar, então, sobre esse tema e como esse valor está sendo usado nas campanhas eleitorais. Então, muito bem-vindos aí, Priscila e Wagner. Eu vou rapidamente aqui trazer a mini bio de cada um dos nossos debatedores hoje, ou participantes do webinário. O Wagner é cientista de dados, especializado em políticas públicas, bacharel em estatística e comunicação social, mestre em gestão e políticas públicas pela FGV e pós-graduado pelo Programa Avançado de Data Science e Decisão do INSPER. Possui MBA em Finanças Públicas pela Cândido Mendes e especializações em Estatística Aplicada e Marketing, CRM, pelo IBMEC. A Priscila é formada em Comunicação Social pela Universidade Federal da Bahia, tem passagem por redações de jornal e sites, como repórter de economia, trabalhou na comunicação corporativa de grandes empresas e já foi candidata 3 vezes, a última em 2020. Então, está bem dentro deste tema, conhece bem também como é que funciona essa dinâmica, e desde 2022 integra o nosso time aqui do Instituto Millennium. Eu vou começar passando a palavra para cada um de vocês, para vocês fazerem uma fala inicial e destacar aí os pontos que vocês entendem mais interessantes para iniciar a nossa conversa. E depois a gente vai fazendo algumas perguntas e vai fazendo um bate-papo aqui, mas eu pediria então que o Wagner começasse aí com seus destaques e depois a Priscila, e aí depois a gente vai trocando aí com as perguntas e abordando alguns pontos mais específicos. Obrigado pela oportunidade, Wagner. Obrigado, Priscila. Acho que, do ponto de vista do fundo eleitoral, a primeira questão que me salta aos olhos é que ele supostamente foi criado com uma proposta de, entre aspas, né, aí abre aspas bem grande, de democratizar o acesso aos recursos, né? Então, o argumento central da proposta da criação do fundo eleitoral é que ele daria mais chances ou chances mais igualitárias para que não só políticos ou não só pessoas que tenham uma condição econômica, enfim, que esteja no topo da pirâmide, conseguissem de fato participar do jogo político. E o que a gente constata, não só com as análises anteriores, mas principalmente com a análise desse ano, é que, na prática, o fundo eleitoral ele é um instrumento de concentração de recursos, de concentrar recursos. Né? Então, tanto do ponto de vista de quem já tem mais acesso financeiro, né? Como também, principalmente, a quem de fato está, do ponto de vista central, no poder. Né? Então,
A gente testou essa hipótese nesse paper e em outros estudos também que a gente fez para o Millennium, em conjunto com vocês, né? E o primeiro ponto é que, assim, o ponto principal de proposta dele já está claro que ele não atende o requisito que ele próprio se propõe a evoluir, né? A gente vai detalhar aí com mais questões por que isso acontece, as causas e os comos isso de fato ocorre, né? Mas acho que o que mais me salta aos olhos é isso, que a proposta dele é uma e a entrega dele é outra, e não só outra, né? Eu posso afirmar com tranquilidade que ele vai no sentido oposto ao que ele se propõe, né? Porque se eu concentro o poder usando dinheiro privado, eu já tenho uma questão aí. Enfim, os liberais conhecem isso muito bem do ponto de vista da livre concorrência, tem uma literatura vasta disso em economia e etc., né? O quanto a concorrência impacta na eficiência. Agora, eu estou concentrando poder e concentrando recurso usando o recurso do próprio pagador de imposto. E eu faço isso num Brasil que a gente sabe que, enfim, tem uma carga tributária que ela recai em maior proporção nos mais pobres. Então, eu tenho diversos graus de problemas com esse formato, com esse modelo de negócios. E para finalizar, no Brasil, parece que a preocupação em medir evidência, em tentar entender se a proposta da lei de fato é cumprida ou se ela vai em outro sentido, parece que é uma discussão que ainda é muito incipiente, né? Parece que os próprios legisladores não parecem ver isso como uma prioridade. Então, a gente tem uma coisa que foi criada, que custa caro, que vai no sentido oposto, que usa dinheiro de quem é mais pobre para bancar quem tem mais recurso e quem tem mais poder, e na prática parece que a medição da evidência sobre esse sentido, sobre esse rumo, sobre esse formato, parece não ter tanto eco, tanta importância. Acho que esse é o primeiro ponto que acho que vale a gente destacar aqui na minha visão. Isso é interessante, né, Wagner? Você trouxe um tema que é até mais amplo do que o próprio tema que a gente está debatendo aqui do fundo eleitoral, né? Que é a questão do costume ou da prática do nosso país de avaliar políticas públicas, né? De avaliar o resultado de uma mudança legislativa ou da implementação de uma política pública. Então, muitas vezes se justifica uma lei ou se justifica um determinado movimento por parte do governo com base num determinado ideal, com base em algum objetivo. Parece que muitas vezes as pessoas estão como satisfeitas quando essa lei é aprovada, quando esse projeto é lançado, né? E não se preocupa depois em avaliar, olha, ok, foi lançado com esse objetivo, mas ele está se realizando, está cumprindo o seu objetivo. Acho que um grande ponto e um grande achado dessa pesquisa é isso. A gente acaba percebendo de que aquilo que foi usado como justificativa para criar o fundo eleitoral, na prática não está se concretizando, né? Na prática ele está se prestando a outros fins, né? Então é muito importante criar essa cultura de avaliação de leis, de avaliação de políticas públicas, porque para a população não interessa se a lei foi criada ou não, interessa o resultado que vai ter, né? Como isso vai impactar positivamente ou não a vida de cada um dos brasileiros. Então, esse ponto que você trouxe é muito interessante, mas passa a palavra para a Priscila aqui para ela fazer também as suas primeiras considerações. Bom, é isso mesmo. Acho que o que mais chama atenção é justamente esse descolamento entre o discurso e a prática. Se diz que o fundão eleitoral é necessário para evitar que o poder econômico seja determinante no resultado das eleições. Mas o que é que eles fazem? Eles pegam dinheiro público, o dinheiro que poderia estar servindo para outra coisa, e colocam na mão justamente do poder econômico. Então, o poder econômico continua sendo decisivo, só que com dinheiro público, não é com dinheiro próprio, dinheiro dele. Então, eles conseguem piorar a situação que eles se propõem a resolver. Então, no Brasil, como você falou, você se dizer bem intencionado, muitas vezes soa suficiente para você passar uma lei, né, para você ganhar apoio popular. E não é por aí. A gente precisa realmente avaliar e aconteceu, qual foi o resultado disso. Né? Não é simplesmente dizer que isso é necessário porque eu sou bonzinho, eu quero dar dinheiro para os pobres, para as mulheres, para os negros, e na prática não é o que está acontecendo. E já é a terceira pesquisa, né, que a gente descobre
basicamente, né, a mesma coisa, né? A primeira a gente tinha aquele benefício é a primeira vez, está ainda ajustando. A segunda tá bom, mas é a terceira vez e a situação não muda. Então, realmente, é preciso repensar a questão do fundo eleitoral. Você está mudo, Wagner. Esqueci de tirar o mudo, algo muito comum, né, nesse tipo de evento por videoconferência. Mas eu queria aproveitar essa deixa sua, Priscila, para trazer um ponto, especialmente nessa relação, né, com 2018 e 2022, que foram os outros anos que foram analisados em estudos anteriores. Você já comentou, né, que a tendência, essa situação global, ela permanece inalterada, né? Então tem um paradigma aí, ou tem um ponto de contato entre esses 3 estudos que foram feitos. Mas tem alguma coisa que mudou, né, nessa pesquisa de 2024? E aproveitando, né, já juntando, e essa pergunta eu faço para os dois: quem foram os maiores beneficiados pelo fundão nas últimas eleições, essa deste ano de 2024? Mas então, quem se aventura primeiro? Bom, os maiores beneficiados, como sempre, foram os homens, foram os brancos, foram as pessoas de renda maior, foram as pessoas que já fazem parte do sistema de uma forma ou de outra, ou já são políticos, né, ou de mandato, ou têm cargos públicos, ou os servidores públicos de uma forma geral, né? O servidor, ele tem ainda um incentivo a mais para se candidatar, porque ele tira licença remunerada durante as eleições. Então, assim, o fundão, se a gente for analisar os números, essas pessoas que já fazem parte do sistema, elas receberam mais dinheiro do que as pessoas, os outsiders, né? Que são, teoricamente, as pessoas que precisam ter mais oportunidades, né? Que são as pessoas que o fundão se propõe a ajudar a democratizar o acesso aos recursos. E a situação realmente não mudou, os beneficiados são os mesmos de sempre. E é engraçado, né? Porque a justificativa para o fundão é exatamente que essas pessoas não têm vantagem sobre as demais. E o que está acontecendo é que elas têm vantagens com o dinheiro público, como eu já falei anteriormente. A Priscila fez um resumo. Wagner, você está no mudo? Acho que você está comentando. Eu ia só falar se algum ponto de mudança aí que você destaca, ou realmente seguiu a mesma linha, assim, o que você percebeu em relação aos estudos anteriores aí, de diferença, ou de algum ponto de mudança em 2024, ou se não teve, em linhas gerais é a mesma coisa? Eu acho que em linhas gerais é muito parecido, né, o formato, porque o que acontece? Acho que quem está propondo as regras, ou quem está discutindo essas regras, não está entendendo que o formato que elas estão sendo construídas, elas de fato vão caminhar para o mesmo lugar, né? E aí eu digo, por que eu vou dar um exemplo? Permita só interromper, Wagner, porque as pessoas que estão discutindo essas regras são as beneficiadas pelo fundão, então eles não têm interesse em mudar, em dar oportunidade para outras. Isso é um ponto relevante, claro, né, que a Priscila colocou, porque eu estou legislando para mim mesmo, faz sentido, né? Mas assim, para além disso, tá? Mesmo a própria discussão popular acadêmica, ou até mesmo que supostamente seria desinteressado, se eu sair do estamento político e for discutir como é que eu democratizo o acesso ao fundo eleitoral, por exemplo, essa discussão vai estar voltada para cotas, vai estar voltada para segmentos, né? Uma discussão, tudo bem que a gente já conhece ela nas affirmative actions, enfim, em outras políticas públicas, né? Mas o ponto é que, assim, tem mais fatores dentro desse negócio político em si que são ignorados, tá? Então, eu vou dar um exemplo simples. Não adianta nada eu, por exemplo, eu limitar a quantidade de candidaturas femininas, tá? Por exemplo, a gente tem vários testes que a gente já fez disso. Só, por que não adianta? Porque, na prática, se eu não entender por qual motivo determinado grupo vai fazer a participação política, se eu não entender o que motiva cada grupo de fato a participar, eu crio essas regras de forma top-down, e o caso da participação feminina é um, né, em que eu acabo favorecendo, de fato, a esposa, a filha, a amiga, né? Então, assim, as pessoas que tiverem mais proximidade com quem tem a caneta, de fato, vão tender a receber mais recursos.
Basicamente, assim, esse tipo de julgamento que a gente está acostumado a ver, principalmente nessa onda que a gente está vendo bastante, da política identitária, né? Então, e a gente sabe que os políticos, assim como os juízes, enfim, eles têm uma sensibilidade à pressão massiva, né? A gente sabe disso, que quanto mais a massa, a mídia, um tema falar sobre um assunto, a gente sabe que vai ter influência, né? Mas de fato, assim, se a gente analisar os dados e olhar de forma desinteressada, tá? Não estou nem pensando em grupos ou em favorecimentos específicos, o que de fato funciona, a gente vai ver que toda eleição eles vão precisar anistiar, por exemplo, quem não gastou o mínimo com candidaturas femininas. Por quê? Porque a coisa já está errada na definição top-down da quantidade de candidaturas. Ao invés deles reverem isso, o que eles fizeram? Eles criaram uma regra para ir mais adiante na divisão da verba. Então, percebe? Um erro depois do outro, e aí o que acontece? Eu tenho que anistiar. É lógico que eu tenho que anistiar, porque o que aconteceu? Quando eu criei a candidatura, eu não tive as candidaturas competitivas. O cara não vai colocar verba em que não é competitivo, isso é óbvio. E aí eu não estou fazendo distinção de gênero, de raça, nem de nada, dizendo que raça A, B, ou gênero A ou B é mais competitivo ou menos competitivo. Não é isso. Mas é que o que eu estou dizendo é que, assim, o entendimento do negócio eleição, né, por quem criou a regra, de fato não foi aprofundado de forma adequada. Eu vou dar só mais um exemplo. Na participação feminina, a Priscila, que é um exemplo porque disputou a eleição, conhece isso de dentro, né? Eu coordenei campanha já fiz muita coisa do ponto de vista de dados também, assessorei muita gente disso, de diversos setores. O que eu percebo? Hoje no Brasil, a gente tem uma mudança do ponto de vista, sei lá, se eu pegar dos últimos, no mundo até, dos últimos 60, 70 anos, o papel da mulher na sociedade hoje é outro. Então, é uma coisa, assim, e legal, porque as mulheres hoje são mães solteiras, elas determinam, elas decidem, né? Só que há 50, há 100 anos, a realidade era completamente diferente. Então, assim, a discussão da mulher, por exemplo, no espaço de poder, ela perpassa, às vezes, por coisas simples, porque, por exemplo, o homem, se eu for sair até mais tarde, chamar um executivo para tomar um café, para ficar até à noite, jantar com ele, por exemplo, eu vou ter uma aproximação que é diferenciada em relação ao que uma mulher teria. Porque imagina, para a mulher é mais delicado. Como é que ela vai chamar um executivo para jantar? O que ele vai pensar? Percebe? Então, assim, eu estou falando detalhes pequenos, e aí isso perpassa até desde o homem, eu sou casado também, mas do homem ajudar em casa com tarefas de casa, apesar dele também trabalhar, porque a mulher também trabalha fora, né? Então, assim, eu estou falando de detalhes pequenos, mas detalhes que influenciam no negócio eleição, que não adianta eu definir top-down e falar assim, não, eu vou ter X% de candidaturas, aí você não está olhando, mas espera aí, você está capacitando as mulheres? Você está trazendo ela para o trabalho político? Você tá de fato dando oportunidades de base, de liderança de base? Você está pensando num formato estruturado de tudo isso? Você está discutindo isso? Não. Eu vou definir top-down, vou ter uma cota de candidaturas, vou direcionar uma parte da renda para isso, e a gente vê o resultado, não resolve. Né? Desculpa a volta toda, mas eu acho que como até em qualquer negócio de TI, que é que é a minha área, a minha profissão, de fato, sem o entendimento do negócio, sem entender os meandros, o que está por trás, por que as pessoas são motivadas, por que elas decidem ou não decidem. A própria questão dos negros, para encerrar, no Brasil, ela é uma questão controversa. Se a gente observar com detalhes, hoje, por uma questão identitária, se une negros a pardos. Assim, do ponto de vista estatístico, a meu ver, não faz sentido. O pardo é pardo, o negro é negro. E aí eu uno isso para dizer assim, nós somos maioria de um lado e minoria de outro. Assim, sem fazer juízo de valor, eu acho que assim, a ideologia, ela tem que ter ela tem a sua importância, mas ela não pode extrapolar o campo de importância dela alterando os fatos. E é o que a gente vê muito no Brasil. O peso ideológico das discussões, o calor é muito forte. E você tratar de fatos, em muitos casos, parece até ofensivo. E aí você tem dificuldade de formular uma política eficiente. Se você diagnostica errado, a solução vai ser errada também. Eu quero passar para a Priscila para ela comentar também, especialmente essa questão das mulheres na política, né? E de fato, se a gente for ver, eu já tive experiências também no público
ainda é um ambiente muito masculino, né? Como o Wagner trouxe, muitas vezes até a dinâmica fora do ambiente, um happy hour, um jantar, ou coisa assim, acaba acontecendo ainda entre homens, né? É claro que não é sempre assim, mas ainda é muito assim. Está mudando, graças a Deus, com certeza nos próximos anos vai mudar cada vez mais, porque as mulheres cada vez mais ocupam posições de destaque e posições de liderança na sociedade, mas ainda, especialmente o meio político, tem essa característica, né, e acaba refletindo, porque eu acho que um dos grandes pontos desse estudo também que ele demonstra é que aqueles pontos que foram considerados como imperfeições do sistema, como ele era antes do fundo, eles não se resolveram com o fundo, né? Eles se mantêm. Então, porque a dinâmica social e a dinâmica, como o Wagner falou, o negócio, ele demanda estratégia, ele demanda que você invista nos candidatos mais competitivos, por exemplo, até na alocação de onde você vai, o partido vai colocar mais recursos, ele vai colocar mais recursos na cidade de São Paulo, ele vai colocar mais recursos no estado do Piauí, que ele é mais forte, ele tem mais chance de fazer prefeitos. O partido ele pensa também, eu vou botar nesse aqui, porque esse aqui tem chance de ser eleito, é uma grande cidade, a gente vai ter uma vitrine, vai ser importante para toda a região e tal. Então, tem toda uma estratégia que é pensada pelo partido e que direciona para A, para B, a mesma questão para os candidatos competitivos. E muitas vezes, por exemplo, quando você tem cotas, como o Wagner destacou, você convida a pessoa só para preencher a cota, não para realmente participar do pleito, né? Não, vamos lá, você pode fazer voto, pode ter chance de ser eleito, ou se não for eleito, pelo menos fazer uma votação expressiva para ajudar a legenda, às vezes é meramente para cumprir a cota, e isso é ruim por diversos aspectos, né? Aí cria a necessidade daqui a pouco, quando não cumpre, de fazer anistia, enfim, então tem uma série de desafios aí quando a norma ela pretende mudar de cima para baixo uma realidade social. Às vezes é muito mais complexo do que isso, né? E demanda muito mais uma mudança de cultura e de engajamento de todos envolvidos, de percepção da população, para a população olhar e falar, não, eu quero votar numa candidata mulher, não, eu quero votar num candidato que representa ter mais essa clareza também, e deixar a população também direcionar, né, para onde ela entende aí, que no final das contas é a democracia, né, a escolha de quem vai representar, e aí cada um tem os seus critérios para fazer essa escolha. Mas, Priscila, sobre a participação das mulheres ou sobre a falta de participação delas no fundo, porque, como a gente levantou aqui nos números, é muito diferente em relação aos homens, né? E as suas percepções e até a sua experiência aí nesse mundo, né? Bom, acho que aí nessa questão das mulheres tem vários sub-itens que precisam ser discutidos. Gente, eu não sei se minha internet está boa, se estiver falhando a minha voz, vocês... Está ótima. Pronto. Primeiro, a gente precisa determinar se é um problema, realmente, o fato de ter mais homens do que mulheres na política. Que tipo de representatividade é importante na política? Assim, na minha opinião, a representatividade mais importante é a de ideias. Assim, eu não me importo se o candidato é homem, se é mulher, se é negro, se é branco, se é pobre, se é rico, se ele está determinado a implementar as ideias que eu acredito. Acho que, para mim, a maior representatividade é essa. Eu não vou citar nomes, mas hoje o político que mais me representa é um homem branco que mora bem longe de mim. Assim, não é nordestino, não é nada. Então, eu acho que a gente precisa também... Nem sempre uma mulher vai representar outra mulher. As mulheres não pensam todas iguais. Esse pensamento coletivista, né, de que só mulheres podem representar mulheres, só homens podem representar homens, só negros podem representar negros. Eu acho que não é bem assim. Mas, ok, vamos pensar se é um problema. Ok, é um problema. Decidiu-se que é um problema. Então, o segundo passo é determinar por quê. Por que as mulheres não participam? Talvez elas não participem só porque elas não querem, né? Porque tem outras prioridades, porque são avessas ao risco, porque estão em um momento da vida com filhos. Assim, no meu caso, por exemplo, eu tenho 3 filhos, eu penso em abandonar para fazer uma campanha, demanda muito tempo, demanda muita dedicação, né? Dependendo da campanha, se for para deputado federal, né, ou uma campanha mais nacional, tem que viajar muito.
você fica muito absorvida naquilo, você não consegue dar atenção para sua família. De repente, a maioria das mulheres não esteja disposta a fazer isso. E tudo bem, se elas não quiserem. Elas não precisam ser forçadas a isso. Eu, na minha experiência, as 3 vezes que eu fui candidata, não sei se pelo partido, né, que eu entrei também, eu não senti assim, nenhum preconceito, assim, nenhuma dificuldade por parte do meio, né, por eu ser mulher. Pelo contrário, eu fui a candidata que tive mais financiamento, não público, porque eu não recebi dinheiro público, mas assim, consegui mais recursos, tive mais visibilidade no partido, e assim, é mais uma questão de o candidato que é mais competitivo, né? Acho que não é porque é homem, porque é mulher, e aí por uma questão de conjuntura, uma questão de, enfim, né, de como a sociedade se chegou até aqui, a maioria das candidaturas competitivas acaba sendo as masculinas, mas eu acho que não é simplesmente porque é mulher, porque é homem. Enfim, então, e a terceira questão que precisa ser levantada é como resolver, né? Se é um problema, né? Se perceber o porquê que as mulheres não participam, queremos que as mulheres participem mais, ok, e como que a gente vai fazer isso? Cotas é a pior solução possível, né? As cotas me atrapalharam, na verdade, na minha campanha, porque a gente sabe que boa parte dos partidos usa laranjas para cumprir cotas femininas, então, por isso eles sempre conseguiram se manter e fechar a chapa. Eu me candidatei por um partido que não usava laranjas. Então, por não conseguir mulheres suficientes, acabou reduzindo o número de candidatos. Tivemos que cortar homens da chapa, e a chapa ficou muito pequena. Então, eu fiz os meus votos, isso aconteceu 2 vezes. Fiz os meus votos, mas a chapa não completou o quociente, porque tinha muito pouca gente. Então, por conta das cotas, né, porque a gente não tinha mulher suficiente, não pôde lançar os homens, e a chapa não teve votos suficientes. Então, assim, as cotas, em vez de resolver o problema, no meu caso, atrapalhou ainda mais. Então, eu sou totalmente contra cotas. Eu acho que não é por aí. Acho que se há um problema, né, se identificou o motivo deste problema, vamos atacar a raiz desse problema. Não vamos tentar remendar aqui no final, porque a emenda vai sair pior do que o soneto. E esse ponto das mulheres, eu sempre dou o exemplo da medicina, né? Se você voltar 30, 40 anos atrás, quem ingressava na faculdade de medicina e quem se formava médico, era assim, eu não tenho os números aqui, mas é fácil de resgatar, mas era 80%, 90% homens, né? Você vai agora para ver quem passa no vestibular de medicina hoje e quem está se formando em medicina hoje, a maioria é mulher. Já passaram os homens há tempo. E não teve cota, não teve nada. Simplesmente é um vestibular muito competitivo, as mulheres são mais dedicadas, mais organizadas, estão se mostrando mais aptas a passar no vestibular, a cumprir aí os requisitos para ingressar na carreira, que é difícil. Estão dando um baile nos homens no vestibular de medicina e estão se tornando a maioria de médicas. E foi simplesmente uma escolha, como a Priscila falou. As mulheres escolheram serem médicas, foram lá e passaram os homens. Hoje tem mais mulheres médicas se formando que homens. Então. Existem profissões que têm mais mulheres, profissões que têm mais homens, isso é muito natural. A gente não vai forçar as mulheres a fazer TI, por exemplo. Elas não querem, tudo bem. Acho que. Eu até acho bacana iniciativas que fomentem, que incentivem as mulheres, por exemplo, a entrar no mercado de TI. Mas também não dá para obrigar, não dá para criar cota, não dá para querer que a mulher, não, agora você vai ser profissional de TI. Não, mas eu não quero ser profissional de TI, quero fazer outra coisa da minha vida. Então, acho que iniciativas que fomentem, convidem voluntariamente as pessoas, acho legal. Agora, fazer cota, fazer aí uma obrigatoriedade, você acaba criando muitas distorções. Outro ponto aqui, na verdade, trazendo aqui uma informação, né, um dado que foi levantado em relação a esse estudo, candidatos de baixa renda receberem em média R$3.000 cada um do fundo. R$3.000, né? Imagina, para fazer uma campanha, ainda que seja uma campanha para vereador de cidade pequena, não é um valor alto. Mas candidatos de alta renda, né, considerados ali no topo da pirâmide de renda, aí receberam 3 milhões. E aí eu acho que vem muito ao encontro daquilo que a gente vinha falando antes, né? Acaba reforçando algo que era
tido como razão para criar o fundo, né? Como algo inadequado que deveria ser criado o fundo. Então a gente continua vendo aí que quem tem mais renda continua recebendo mais recursos, inclusive recursos públicos, né? Não só usando seu recurso. É isso, ao invés da pessoa de alta renda estar usando a própria renda, não, vamos evitar que o poder econômico influencie as eleições. O cara não pode usar a própria renda. Aí vai e coloca 3 milhões de dinheiro público na mão dele. Não tem o menor sentido isso. E isso é uma prova também, né, pessoal, que assim, a regra em si tinha que ser revista, né? Porque quando eles pensaram em criar o fundo eleitoral, qual que era a percepção? Financiamento privado é algo que está lavando ou drenando dinheiro público para depois retornar em formato de doação de campanha, né? Tinham grandes empresas ali que elas doavam mais até do que o que elas lucravam, né? O faturamento lá em cima, naquela época que a gente tinha os campeões nacionais, né? Que o BNDES foi bem generoso com a TJLP, né? Com a taxa de juros de longo prazo, que não era juros de pai para filho, porque eu acho que nem pai e filho faz empréstimo tão generoso assim, né? Mas nesse período, né, de Luciano Coutinho e esse pessoal todo que infelizmente retornou agora, né? Mas o que eu vejo? Quando eles fizeram essa questão, quando eles fizeram essa mudança, eu até concordo de alguma forma que você tem um problema mesmo, de fato, e uma possibilidade de uma empresa esquentar dinheiro público, superfaturar e depois devolver isso para uma campanha eleitoral em formato de doação, né? Mas você tem mecanismos de prevenir isso, né? Não adianta tirar o sofá da sala, como a gente brinca, né? Eu acho que o jeito adequado de fazer isso poxa, a sua empresa, a empresa do grupo, ela tem contrato com o setor público, então ela não pode doar, né? Por qual motivo você apoia tais ideias? Porque assim, a gente tem 35 partidos, mas a gente sabe, não tem 35 ideologias. Não dá, né? Porque o partido, o que é o partido? Ele é parte da sociedade, né? Então, supostamente, ele representa as ideias. Vamos pensar que eu tenha 4, no máximo 4 variações, né? Tipo, uma direita um pouco mais forte, uma direita mais para o centro, uma esquerda um pouco mais forte, uma esquerda um pouco mais para o centro, por exemplo, né? Eu tenho esse tipo de variação. Então, por que eu não posso apoiar uma ideologia que eu concorde financeiramente? Qual o problema? Eu, como empresário, eu acredito naquelas ideias, por que eu não posso fazer isso? Então, assim, eu criminalizo uma coisa básica da política, que é o quê? A minha liberdade de dar recursos para ideias que eu acredito. Isso é o princípio da política. Então, e aí eu faço algo pior, porque quando eu falo, por mais que a gente já tenha esgotado e falado que democraticamente eu não estou cumprindo os objetivos que eu digo que vou cumprir com o fundo eleitoral, é um pouco pior, porque qual que é a definição que eu tomo para dizer quem tem mais ou menos recurso? A quantidade de deputados federais. Tá bom. Mas imagina o seguinte, olha um exemplo clássico, assim, o cara que votou, e aí não estou fazendo juízo de valor, o cara que votou no Bolsonaro em 2018, né? Então, imagina esse cara. A gente sabe que o voto do Bolsonaro ali em 2018, a gente tem constatações que ele tinha questão do antipetismo? Tinha questão do outsider, apesar dele não ser um outsider, tinha esse elemento. Tinha questão do combate à corrupção, com o Moro que veio, etc e tal, tinha também. Tinha os elementos trazidos pela turma do Paulo Guedes, né, caros a nós aí do ponto de vista do liberalismo econômico, tinha também. Então, assim, esse grupo de ideias, por exemplo, o cara que votou no PSL lá em 2018, se o Bolsonaro é o melhor ou não representante para isso, aí pode ser até uma discussão do conservadorismo, do liberalismo, mas o fato é que, em 2018, esses públicos se uniram para votar e, de alguma forma, melhor ou o mais adequado representante ou não, naquele momento ele foi escolhido por essas pessoas. Daí, olha que engraçado, a galera que votou nessas pessoas, votou nos deputados federais desse grupo também, né? Aí, em 2018 para cá, hoje, se a gente observar, por exemplo, o PSL, ele passou por uma junção entre vários partidos, né? Entre o DEM, é um partido de direita, tá bom, beleza. Ou centro-direita, tá bom. União Brasil, então assim, hoje a gente tem um grupo que é mais centrista, porque a União Brasil é um partido que historicamente é mais voltado para o centro, e o centro é mais ligado ao fisiologismo, ok, faz parte do jogo político também, mas o que eu quero dizer é que, assim, o cara que votou lá atrás no outsider, em 2018, em 2022 ele financiou um partido que, de novo, é legítimo, não estou fazendo juízo de valor, existem partidos que
são mais pragmáticos e são fisiologistas, eles estão com quem tiver no poder. Só que o ponto é que o recurso que esse partido teve na campanha de 2022, ele foi originário de um voto de deputado federal de 2018, que foi exatamente o contrário do que esse partido representa. Então, eu não estou falando que é A ou B, que é melhor ou pior, mas eu estou dizendo assim, do ponto de vista de evidência, o sistema não funciona. Porque você faz o cara fazer uma escolha que ela vai financiar algo que no final do dia pode ser exatamente o contrário que ele escolheu. Então, assim, é uma lógica que você fala, não tem lógica, né? A lógica, ela deu a lógica, né? Ela é o contrário, ela é reversível. Então, eu acho que, do ponto de vista político, o próprio cidadão, ele não só é tolhido, como eu disse, de financiar as ideias com as quais ele acredita, como ele é obrigado a financiar coisas que ele não concorda. Então, é como se basicamente eu falasse assim, e a gente já teve vários artigos disso, de outras coisas, que o cara fala assim, pô, você é contra dinheiro público no carnaval? Você é contra o carnaval? Não, eu acho o carnaval maravilhoso. Mas o problema, um exemplo clássico aqui, quando eu falo que o dinheiro público tem que ir para lá, eu estou obrigando o cara que não gosta a financiar uma coisa que eu gosto. Então, se eu gosto, eu tenho que ter a liberdade de poder financiar. Mas isso é um problema meu, né? Agora, eu não tenho o direito de obrigar uma pessoa que não gosta de determinada coisa a financiar aquilo. Então, é basicamente isso que se discute no Brasil. Quem tem mais poder de gritar, quem consegue melhor se organizar enquanto classe, enquanto associação, consegue fazer o seu lobby e puxar, como dizem, né? Farinha pouco, meu pirão primeiro, né? Consegue puxar aquilo mais para o seu próprio lado e aqueles interesses difusos que muitas vezes estão ligados ao que de fato o cidadão que trabalha 8, 9 horas por dia, ele não tem tempo de ficar batendo de gabinete em Brasília para falar assim, olha, eu precisava pagar menos imposto, olha, eu precisava ter uma saúde, uma educação de qualidade, porque, pô, eu ganho, um exemplo, o cara que ganha hoje 5, 6 mil reais no Brasil, a média salarial é de 2.300 reais, 70, 80%. Então, esse cara que ganha o dobro do que ganha a média, cara, se ele quiser ter escola de qualidade, ele vai pagar 2 vezes, porque ele pagou o imposto, ele vai ter que pagar a escola. Se ele quiser ter plano de saúde de qualidade, ele vai pagar 2 vezes. Então, se ele quiser ter poder de compra de verdade, ele não vai ter. Então, por quê? Porque você falou aí, Wagner, é a questão dos custos difusos, benefícios concentrados. O cara que tem tempo, né, que tem lobby, vai lá para Brasília, faz o lobby dele e consegue, né, o benefício. E aí, quando vai dividir o prejuízo pela população, dá, sei lá, R$5 para cada cidadão. A pessoa não vai se dar o trabalho de sair de sua casa, largar seu trabalho, largar sua família para ir em Brasília reclamar que vai pagar R$5. Mas aí, de 5 em 5 reais, a gente chegou aí onde a gente está hoje. E aí, para complementar isso que a Priscila falou, não é à toa que vão surgir lideranças messiânicas. Porque você está discutindo coisas no calor, não focado em evidências. Qualquer pessoa que tiver a qualidade de se comunicar com a massa e dizer que vai resolver os problemas delas, porque parte da população realmente não acha que é corresponsável pelos problemas do setor público, vai votar em qualquer discurso messiânico e aí vai sempre se decepcionar. Então, aí vai reclamar, não, mas os políticos só trabalham para eles. Mas é claro, você também só trabalha para você, mas você trabalha mal para você junto ao político. Você é usado pelo político, mas você usa aquilo? Não usa. No bom sentido mesmo, estou dizendo. Né? Aqui a gente acaba também indo para uma reflexão sobre prioridades, né? Porque você pega, qualquer família sabe disso, né? Os recursos são finitos, né? A gente não tem dinheiro para tudo e a gente tem que definir o que é prioridade. Algumas pessoas têm mais e conseguem uma amplitude aí de oferta de produtos, serviços, enfim, outras têm menos, e aí o senso de prioridade é mais importante, né? Porque aí realmente você tem que definir aquilo que é prioritário. E o governo é da mesma forma, né? Por mais que muita gente viva eu chamo de infantilidade orçamentária, né? De imaginar que o governo pode tudo e que o cofre não tem fundo, né? Que pode gastar dinheiro sem preocupação. Eu brinco que é a mesma coisa quando eu era criança, eu via um brinquedo que eu queria, eu pedia para minha mãe, me dá aquele brinquedo. Aí a minha mãe falava, não tem dinheiro. Aí eu falava, não, mas você tem cheque. Aí na minha cabeça o cheque resolvia todos os problemas, né? Ela só fazia um cheque, ela comprava.
uma criança ter esse tipo de pensamento se justifica. O problema é que tem muito adulto hoje no Brasil que faz a mesma coisa que o governo. O governo fala, não, mas não tem dinheiro. Não, mas você tem o Banco Central, você pode emitir moeda, você pode emitir títulos, você pode, enfim, gerar inflação. Mas do ponto de vista legislativo, Wagner, desculpa te cortar, mas assim, a gente tem muita infantilidade ainda, assim, com paralelo, tem muita lei passando achando que está revogando a lei da gravidade, tá? Do ponto de vista econômico. E do ponto de vista político, o que a gente está vendo é isso. É um desconhecimento do negócio e um desconhecimento de como funciona a própria economia da política, né? A própria lógica de eficiência. Então, o cara acha mesmo que ele vai passar uma lei falando que não pode mais cair avião, pronto, amanhã não cai avião. E são assim, gente experiente que acredita nisso. Não, o que tem de deputado, de influenciador, de que acha que faz a mesma coisa que eu fazia com a minha mãe. Pede um recurso para o governo fala, não tenho recurso, ele vai e diz, não, mas você tem cheque, pô, emite o cheque aí, não tem problema, se resolve facilmente, é só uma questão de vontade política. Mas a verdade é que, tirando essa brincadeira, o governo também tem seus limites, né, e especialmente no cenário que a gente tem hoje, né, de desequilíbrio fiscal muito grande, é fundamental saber definir prioridades, né, e definitivamente com tanto que a gente tem para fazer nesse país, que não consegue dar educação de qualidade para as crianças, que não consegue também ter um sistema de saúde adequado, que não consegue dar segurança, que é a coisa mais importante que qualquer pessoa pode ter, poder andar na rua e saber que vai ir para o trabalho e vai voltar com a sua integridade física respeitada, com as coisas que ele batalhou para conquistar, como celular, mochila, enfim, também protegido. A gente está gastando dinheiro com esse tipo de coisa e botando dinheiro na mão de quem não precisa, que é muito do resultado do estudo que vocês fizeram. E aí eu vou para uma pergunta talvez um pouquinho mais específica, pegar até a realidade aqui de São Paulo, né, que é a grande cidade do país e todos os olhos sempre se voltam aqui para São Paulo. A gente teve uma campanha aqui super acirrada por diversos aspectos, né? Segundo turno, Ricardo Nunes e Boulos, e a gente percebe, eu acho que o Boulos foi o grande vencedor da corrida aí pelo fundo, né? Se eu não me engano, dentre todos os candidatos no Brasil, vocês me corrijam se eu estiver errado, mas eu acho que foi destinado para a campanha do Guilherme Boulos em São Paulo 80 milhões de reais, e para o Ricardo Nunes, que ganhou a eleição no segundo turno, 40 e tantos milhões, né? Algo assim, né? Um pouco mais da metade 44. Do que 44, isso. E o Boulos perdeu para a abstenção, né? Detalhe, ele não foi em segundo, ele foi em terceiro, né? A abstenção não teve fundo eleitoral e teve mais votos, né? Mas agora é interessante, né? Por dois aspectos. Primeiro, esse até que você trouxe aqui, Wagner, o Boulos ter gastado 80 milhões de reais, que é muito dinheiro, e não ter conseguido ser eleito. Mas se você for somar, né, o que só os dois candidatos que foram para o segundo turno investiram na campanha aqui em São Paulo, é um negócio maluco, né? Quase 130 milhões de reais, 124 milhões de reais. É muito dinheiro, né, para uma campanha de 2 meses, 3 meses. Queria que vocês comentassem também um pouquinho desse cenário que, claro, se replica em outras cidades do país, né, em dimensões menores, porque, né, São Paulo é quase um país, né? São 12 milhões de habitantes aqui na cidade, mas acaba se replicando também em menor escala em outras cidades, né? Eu acho assim, eu acho que o cenário é pior do que esse, porque o real gasto eleitoral a gente nem sabe. E aí, por que eu estou dizendo isso? Uma hipótese muito boa de ser testada. Quando eles definiram essa questão do fundo eleitoral, eles também definiram um teto, né? Um teto muito claro nisso, né? E qual que é o problema de tudo isso, né? Que na prática, quando eu excluí, né? Porque o que a gente fez, né? A gente falou assim, não, ó, tem empresas que estão sendo lavanderia de partido político, fazendo contrato com o setor público, que nem Petrolão, etc, etc e tal, e devolvendo isso em forma de campanha eleitoral. E aí o diagnóstico está certo, isso existia. Aí qual que foi a conclusão? Não, vamos acabar com o financiamento privado. Né? Então, eu falei do ponto de vista da liberdade que isso foi um problema, né? Porque tinha outras formas de resolver esse problema. Né? Agora, do ponto de vista da gente olhar, do ponto de vista técnico-financeiro, o que aconteceu? Quando eu acabei com isso, eu tirei a liberdade por um lado, mas eu impossibilitei que os interesses
por exemplo, um grupo econômico que tem interesses legítimos até de apoiar um determinado candidato por determinadas pautas, eu proibi esse grupo de fazer isso, né? Ah, não, mas o empresário pode fazer se ele tiver até 10% da renda, tal, mas ele não faz. Ninguém põe CPF para jogo, isso não existe, né? Ah, então pera, se o cara vai fazer e ele não põe CPF para jogo, vocês acham que ele deixou de fazer? Então, ou seja, eu acho que não. O meu palpite é que não. Então, se ele não deixou de fazer, esse dinheiro está acontecendo de alguma forma. Ah, mas ele está acontecendo de forma não contabilizada? Então, se eu tinha um problema de caixa 2 antes, muito provavelmente com esse formato que eu criei, analisando errado o negócio, além de eu concentrar de todos esses problemas que a gente falou, muito provavelmente eu institucionalizei o caixa 2. E aí eu criei outro problema maior, porque eu não tenho nem dimensão mais de fato de quanto eu gasto. Eu não tenho dimensão se esse dinheiro de corrupção, por exemplo, de lavanderia continua acontecendo, que ele só não está contabilizado. Aí você fala, não, mas é fácil, Wagner. É só a gente aumentar a fiscalização. Jura? Como que você fiscaliza isso? Então, assim, são coisas que, assim, o problema é muito pior. É muito pior, porque a gente não tem dimensão, de fato, do tamanho, da origem, né? E, obviamente, finalizando o estudo aqui, acho que a gente tem hoje no Brasil um Estado que foca em concentrar renda. Então, esse problema que a gente está vendo no meio eleitoral, ele se repete em vários outros, em vários outros cenários. Então, enquanto o brasileiro, que nem você falou, que nem a Priscila falou, ele não entender que não vai ter milagre, não tem, como diz o Milton Friedman, não vai ter almoço grátis, não tem, né? Ou entender a lógica do Bastiat mesmo, né? Que o Estado é uma ilusão sobre as pessoas acham, né? Sobre a qual as pessoas acham que vão viver uma das outras, né? Porque o que vai trazer geração de riqueza não é divisão de bolo, né? Não é, pô, quão mais rico o cara é que eu, e daí? Eu não tô preocupado, né? Eu acho que o ponto é, o brasileiro tem que entender que para ter mais oportunidades, na verdade, está ligado à produtividade. E eu sei que eu estou indo longe demais, não estamos só focando nisso aqui, mas assim, a produtividade é que vai gerar recursos, vai otimizar melhor os recursos, vai trazer maior crescimento econômico e vai ter condição de fazer todos esses pontos que a gente está falando, inclusive o ponto eleitoral. Agora, enquanto o cara continuar achando de forma residual que o Estado vai resolver um problema que ele não consegue resolver, ou que a própria que a própria lei eleitoral, ou outras leis em geral, que têm revogado leis da gravidade todo dia, vão funcionar, não vão. Né? Então, assim, o problema é anterior, é um problema não só do ponto de vista do Estado de concentrar, mas da mentalidade do cidadão de querer, de fato, ouvir o fato, de olhar para o fato, de falar assim, cara, desculpa, isso não vai acontecer. Porque quando o princípio está errado, todo o resto vai estar. Né? Então, essa perna eleitoral que nós estamos analisando aqui, eu acho que é só um dos pontos que reflete um padrão que no Brasil a gente já sabe aonde vai dar. Eu não preciso ver esse filme até o final. Eu sei que lá eu morro com um tiro na cabeça, sabe? Eu não preciso ver esse filme até o final. Mas a gente continua a insistir em passar a reprise, né? O que acontece, né? Para evitar que essas empresas financiem seus candidatos, para que não haja, enfim, lavagem de dinheiro, etc., eles pegam o recurso público e colocam na mão dos caciques partidários, porque quem decide para onde vão esses recursos são os caciques. Os caciques têm seus preferidos quando não são eles próprios, porque muitas vezes as mesmas pessoas que têm o poder de gerir aquele recurso, ele vai ser candidato. Então, claro, ele vai colocar dinheiro na campanha dele ou no apadrinhado dele. Então, é uma forma simplesmente de institucionalizar de que o sistema vai decidir quem vai ser eleito e quem não vai. Se não, coincidentemente, os dois candidatos que tiveram mais recursos do fundo eleitoral foram os dois que foram para o segundo turno em São Paulo. O Boulos nem com essa montanha de recursos conseguiu vencer, mas imagina sem, né? Ele não teria ido tão longe se ele não tivesse tido tanto apoio, tanto dinheiro, não tivesse empurrado tanto a candidatura dele. Ele não sei se ele teria capacidade de atrair recursos de pessoas, de doações privadas, enfim, não necessariamente de empresas, né? Mas assim, a gente vê também muitas campanhas que têm apelo popular, conseguem doação de pessoas físicas mesmo, às vezes doações pequenas, de R$100, R$200, e aí que no bolo acaba dando um valor considerável. E
o fundo eleitoral meio que acaba com isso, né? Ele pega o dinheiro, não, esse dinheiro vai aqui para a mão desse cacique, e esse cacique vai decidir quem vai se eleger, quem tem mais chance e quem tem menos chance. Então, nesse contexto, uma pessoa que não teve acesso a toda essa montanha de recursos chegar tão longe é muito mais difícil. Não é impossível, né? Exceções acontecem, mas é muito difícil, né? Dificultou muito mais. Aí tem a definição, é isso, tem muita estratégia do partido, né? De aquilo que eu comentei antes, onde é que ele vai. O cacique e a diretoria do partido ali, a mesa do partido define, ó, eu vou focar aqui, vou focar ali, esses vão ser os candidatos que a gente vai dar dinheiro. Então, acho que o Wagner falou mais no início, é quem está perto da caneta. Quem está perto da caneta e tem as conexões acaba recebendo mais recurso, né? Tem um outro ponto que eu acho muito interessante também da gente tratar aqui, a gente já está se encaminhando para o final, que é a alocação desses recursos do fundo, né? Acho que também faz parte do trabalho aqui, e aí já convido, né, a todos que estiverem assistindo para depois dar uma lida no paper, que daí traz mais detalhes, mais informações, mais dados a respeito do que a gente está conversando aqui. Depois a gente vai botar o canal aqui para acessar, mas acessando o site do Instituto Millennium, vocês conseguem ter acesso a esse trabalho, assim como os outros papers que são produzidos pelo Instituto, mas já antecipando um pouquinho aqui, www.institutomillennium.org.br, aí vocês vão encontrar lá os papers, inclusive esse do fundo eleitoral que a gente está disponibilizando em seguida lá no site. Mas esse tema da alocação é interessante também, né, Wagner? Como é que você viu aí nesse estudo, onde é que o pessoal está colocando o dinheiro do fundo eleitoral, além dessa destinação entre os candidatos, entre as campanhas, que tipo de destinação está sendo dada dentro das campanhas, né? Está muito investindo o pessoal cada vez mais no ambiente digital, ainda tem muito de trabalho de campo, de trabalho presencial. Como é que você viu aí o comportamento da alocação de recursos nesse ano de 24? Eu acho que, assim, realmente a gente percebe que o digital tem ganhado cada vez mais espaço na decisão eleitoral, né? Mas se você olhar para o gasto, parece que o cabo eleitoral tem um papel significativo ainda, né? E eu entendo que existem eleições e eleições, né? Claro que o vereador é uma eleição diferente do prefeito, né? O vereador faz mais sentido você votar no proporcional a pedido de alguém, né? Acho que até tem alguma lógica nisso, né? O deputado federal, o deputado estadual também, né? Claro que o prefeito da cidade maior, principalmente acima de 200 mil habitantes, né? Enfim, o governador, esses caras, você vota por uma mídia intermediada, né? Você não vai ter acesso a ele, não é alguém pedindo voto para ele, você vota basicamente pelo marketing, né? Mas assim, o que eu percebo? De um tempo para cá, antes, o que o marqueteiro fazia numa campanha era lei. Antes, o marqueteiro determinava tudo. O que você ia dizer, como você ia dizer. A TV tinha um peso absurdo. Ela ainda é importante. Mas como a gente teve uma mudança em geral no formato das mídias, né? Cada vez mais o interlocutor, ele não é só passivo, ele é passivo e ativo, né? E ainda com essa lógica dos algoritmos de te mostrar basicamente aquilo que você se interessa mais, né? Então, assim, o que acaba acontecendo? Hoje, o que eu sinto é que as campanhas, elas são muito mais ecossistemas, né, do que, de fato, uma coisa que só o marqueteiro manda, como era sempre, né? E aí, com base nessa nova configuração, a gente consegue perceber o seguinte: o digital ganhou muita força. E aí, o digital que eu tô falando não é só mídias sociais, mas eu tô falando de WhatsApp, tô falando de... porque cada vez mais acaba sendo relevante você segmentar, você ter informação, você entender comportamento, enfim, coisas que antigamente você não tinha, né? Então, eu não vejo muito sentido ainda gastar-se o que se gasta com cabos eleitorais, que a gente tem um gasto significativo ali, né? Acredito que tenha sido o segundo maior gasto, né? E o próprio Tribunal Superior Eleitoral, na verdade, ele não tem muita forma de rubrica disso, porque se você olhar a flag, né, o campo que determina ali o maior gasto, é um campo que ele aparece como nulo. Então, o próprio tribunal tem dificuldade de identificar esse tipo de coisa. Então, assim, moral da história, o que eu percebo?
nesse ponto de não só do recebimento, que a gente tratou até então, né, mas do gasto, né, do empenho desse recurso, ele está muito desconexo do que é a realidade. Porque ele é definido de forma planejada centralmente, né? Assim, é como se a gente tivesse hoje uma Gosplan eleitoral, né? Então, para quem, os nossos amigos aí que estão acompanhando certamente conhecem a obra do Hayek, né? Então, assim, a arrogância fatal, né, de achar que eu tenho condições de definir centralmente uma coisa, ignorando o mercado, ignorando os fatos. E o mercado que eu digo é como o eleitor toma a decisão. Então, essas decisões de recursos, elas são destinadas e são gastas de forma completamente avessa a esse mercado eleitoral, né? Então, é natural que a distância entre a decisão e o fato seja gigantesca, porque, como a Priscila colocou anteriormente, a escolha, em geral, é uma escolha que vai para o cacique, para o centralizador, para o dono do negócio, do poder. Só que se você fizer qualquer escuta simples na web, ou qualquer lógica do que está despontando, o fenômeno Pablo Marçal, que eu vou dar um exemplo sem fazer juízo de valor, independentemente de gostar ou não gostar, mas o fenômeno Pablo Marçal, por exemplo, na última eleição, foi uma coisa que custou muito para todos eles entenderem, Pô, mas o que está acontecendo? Esse cara não tem dinheiro, ele tem dinheiro, mas assim, não tinha dinheiro eleitoral, tinha limites de aplicabilidade, não tinha comunicação nenhuma, não tinha acesso nenhum. Cara, esse cara quase foi para o segundo turno da maior cidade da América Latina, por muito pouco, por um erro que ele próprio cometeu ali, gostando dele ou não, ele quase foi. Então, por quê? Porque a população provavelmente está focada em pessoas que adotam discurso, pelo menos naquela última eleição, de outsider, que estejam fora do poder. E, no entanto, o que se propõe a democratizar o recurso está jogando um monte de recurso em quem, por exemplo, Guilherme Boulos, que, ele era do PSOL, não importa, ele representava o governo federal ali. Percebe? Mas o Ricardo Nunes era o atual prefeito, sim, atual prefeito, também representando o mainstream, que por muito pouco foi. Né? Então, essa desconexão no gasto é clara, é evidente, porque quem decide de fato e quem não assim, que está definindo a alocação do recurso não é quem está definindo a alocação do voto, apesar de ser obrigado a decidir pelo outro. Acho que o Wagner caiu, a gente vai tocando aqui sem ele até ele voltar. Acho que o ponto central aqui desse paper é o seguinte: você pensar, muita gente que está assistindo pode estar pensando, mas faz sentido que o candidato mais competitivo tenha direito a mais recursos, né? Faz sentido colocar mais recurso em quem tem mais chance de vencer. Desse ponto de vista, sim, faz sentido. Mas por que a gente vai colocar dinheiro público num candidato que já conseguiria isso de qualquer forma, por outros meios? Por que a gente precisa gastar dinheiro público com isso, sendo que a gente tem tantas outras prioridades, né, para alocar esses recursos, né? Do ponto de vista do custo de oportunidade, esses 5 bilhões que foram gastos nessas eleições, elas poderiam, é igual ao que toda a região norte investiu em saneamento básico nos últimos 5 anos. E seria suficiente para atender por 2 anos toda a população do Rio Grande do Sul, né, com o montante do investimento que é considerado ideal pelo Plano Nacional de Saneamento Básico. A Wagner voltou, a gente estava tocando sem você. Então, acho que a discussão é essa, né? A gente repensar o fundo eleitoral. Acho que a própria existência do fundo eleitoral, se faz sentido, e se fizer sentido, será que é necessário tanto dinheiro, né? Uma vez que as pessoas que estão recebendo esse dinheiro, eles já não conseguiriam isso de qualquer outra forma? Acho que essa reflexão acho que fica também esse recado, né, ou essa prática que é muito importante, que muitos países aplicam bem melhor do que o Brasil. Acho que é um desafio em qualquer país, mas tem, sem dúvida nenhuma, países que aplicam muito melhor que nós aplicamos, que é esse cuidado de analisar os resultados da política pública, ou os resultados de uma lei, né? Que é o que a gente se propôs a fazer com esse paper, né? Vamos analisar os resultados dessa criação do fundo eleitoral. E realmente a conclusão é de que ele não está atingindo a sua finalidade, e, portanto, a gente precisa
refletir, como a Priscila falou, a respeito da própria existência do fundo. Ele é realmente necessário. Não podemos gastar esses recursos em outras áreas que sejam mais importantes e mais prioritárias para a população. Enfim, fica a reflexão aqui. A gente está aproximando aqui do nosso prazo final, o tempo corre, quando o papo é bom, corre mais rápido ainda. Queria agradecer muito a Priscila e o Wagner pela conversa hoje, por trazer todas essas considerações, todas essas reflexões. Espero que o pessoal que assista goste também. Eu gostei muito. Lembrando de acessarem lá o site para conferir esse paper na íntegra, né? Tem muitas informações interessantes ali, que podem ser pesquisadas e insights interessantes de serem extraídos ali do paper. Então, Priscila, Wagner, muito obrigado a todos que nos assistiram e até a próxima edição do Webinário Millennium. Abraço. Obrigada, até a próxima. Obrigado, pessoal. Até a próxima.